Muito bem, estamos de volta com o programa de carrinho e hoje temos aqui a honra de trazer uma pessoa extremamente identificada com o Grêmio, conselheiro do clube. Em um momento muito difícil da história recente do Tricolor, topou conversar com nós, falar um pouco sobre a sua vida no clube, sobre esse momento bastante complicado, o Grêmio aí com mudanças no departamento de futebol, na comissão técnica, Wagner Mancini chegando. Vamos abordar todos esses temas aqui nesse sábado com Ayrton Ruschel. Boa tarde, Ayrton. Que prazer em tê-lo aqui no programa de carrinho. E de imediato já começa contando para os ouvintes, para todos nós, como que surgiu o início da tua relação com o Tricolor, que te fez ser esse gremista apaixonado, extremamente dedicado às questões do clube. Olá, Cassiano, tudo bem? Que bom falar com vocês, aí falar com toda a nossa do nosso município de Taquara. Tem tantos amigos por aí pela região. É uma honra estar falando com vocês aí nesse prestigiado programa. Cassiano, primeiro, como eu te disse, uma honra estar sendo convidado a falar no teu programa e contar um pouquinho da minha história, né? Minha história começa lá no início dos anos 2000, onde o Grêmio teve aquela encrenca com o caso Ronaldinho e não se conseguia tirar a indenização que havia sido depositado na FIFA pelo PSG em relação a nós. E eu era do jurídico do Banco do Brasil e fui convidado pelo Grêmio, então, para ajudar o departamento jurídico, e conseguimos, então, foi minha primeira grande missão. Fomos a Paris, fizemos reunião de quase 12 horas com o PSG, com o Ronaldinho, com o Assis, que era seu procurador, e conseguimos, pelo menos, encerrar aquele triste capítulo, já que o Grêmio não ficou com os direitos federativos do jogador, pelo menos teve direito a receber a indenização, né? Fiz uma sequência de gestões. Eu tenho muito orgulho de, na minha história do Grêmio, ter passado por todos os departamentos, né? Eu estive no financeiro em várias oportunidades, estive no jurídico, estive no patrimônio, fui ouvidor do clube, fui assessor da presidência e tive muita honra de ter sido candidato à presidência do Grêmio, me confrontando com o presidente Paulo Odoni. Perdi a eleição, mas guardo com muito carinho essa história que eu construí dentro do meu tricolor, né? Então fica toda essa passagem aí. Hoje sou conselheiro do clube já há várias gestões, né? E espero aí que o Grêmio consiga achar o seu caminho, e é em cima disso que penso que vamos fazer a nossa entrevista. E o senhor, em todas essas décadas de clube, como conselheiro, dentro da instituição, como torcedor do lado de fora, já passou por bons e maus momentos. Como toda instituição, o futebol é cíclico, mas sempre o resultado vem como consequência de alguma ação fora do campo. Por exemplo, o Grêmio no início dos anos 2000 teve as dificuldades com a ISL, teve problemas financeiros, acabou parando na Série B. Se recuperou, se reergueu, voltou. Quando gastou um pouquinho a mais de novo, chegou o Romildo, arrumou a casa, profissionalizou o clube em várias frentes, fazendo o Grêmio ser realmente uma empresa que gera retorno financeiro e também gerou retorno dentro do campo, com títulos, com vitórias, com uma categoria de base forte. Houve um declínio, as conquistas pararam de acontecer, de 2018 para cá, 2019 especialmente, mas o Grêmio mantinha uma certa competitividade. Tem como explicar? É possível, em poucos minutos, a gente tentar fazer o torcedor entender o que aconteceu para um clube que, por mais que já apresentava sinais de queda, no início desse ano decidiu uma Copa do Brasil, para agora estar na situação que se encontra no Campeonato Brasileiro
e ter tido cada eliminação lamentável nos torneios sul-americanos? Bem, eu primeiro quero continuar um pouquinho na retrospectiva, já que tu me oportunizas com essa pergunta, no sentido de ter passado coisas boas e ruins, né? Então, eu estava na gestão em 2001, quando ganhamos a Copa do Brasil, e depois voltei em 2005, quando o Grêmio estava na Série B, né? E ali teve que ter sido feito todo um trabalho de reconstrução, uma reconstrução financeira, onde o Grêmio, quando estava na Série B, naquele momento o regulamento fazia com que a cota do Clube dos 13 voltasse pela metade, né, ficasse reduzida a 50%, e se não voltasse no ano seguinte, ela reduziria a 30%, ou seja, tornando o crime com muitas dificuldades. Então nós tínhamos velocidade de buscar soluções. Foi quando então criamos na área financeira o famoso condomínio dos credores, né? Chamamos todos os credores do Grêmio e os dividimos em categorias, parcelamos em 3, 4, 5 anos as dívidas e felizmente conseguimos devolver a saúde financeira do Grêmio. Tanto é que em 2007 já estávamos disputando então uma final de Libertadores contra o Boca, que naquele momento era o clube da década, né? Tinha ganho várias Libertadores, ficamos com vice-campeonato, mas pelo menos o Grêmio já estava voltando a disputar competições do seu tamanho, né? Já estava começando a chegar em finais de campeonato, recuperando a hegemonia de Gauchão em 2006, dentro do próprio Beira-Rio. Então essas questões são cíclicas de nós irmos e virmos. A questão que tu propões de o Grêmio estar vivendo este momento agora, e esse constrangimento, passa por uma questão um pouco maior, um pouco mais complexa, porque elas estão ligadas diretamente a uma filosofia equivocada na condução do futebol. Por que eu digo na condução do futebol? Porque todo ciclo virtuoso, e o Grêmio viveu um ciclo virtuoso, e tu lembrastes, com muita propriedade, 2016, 2017, 2018, porém, a palavra já diz, são ciclos, tu não tem um ciclo permanente, né? E cabe à direção começar a perceber o envelhecimento deste ciclo, ou o fim deste ciclo, ou a sinalização do fim deste ciclo, e começar a fazer as alterações. É essa a questão que o Grêmio enfrenta. O Grêmio demorou a fazer essa transição de fim de ciclo. Lideranças do vestiário envelheceram dentro do ponto de vista físico, mas continuaram com o mesmo tamanho pelos títulos que trouxeram ao Grêmio. Então houve o choque entre os emergentes jovens que precisavam e estavam já mostrando mais serviço e aqueles então que, embora tenham dado os títulos ao Grêmio, já não conseguia mais dar a resposta dentro de campo. E peço e cito como exemplo, e um exemplo positivo, maravilhoso, o Maico, que foi nosso grande capitão, um jogador extraordinário, um jogador totalmente diferenciado, mas que nas suas últimas 2 temporadas, a última vez que ele tinha feito 2 partidas em sequência tinha sido em 2019, 2 partidas inteiras. Então era evidente que um dos jogadores, um baluarte, que não consegue fazer uma partida em sequência, né, tu precisa começar a ter opções, e o Grêmio demorou muito e manteve algumas peças que precisariam ser trocadas. Isso me parece ser, para início de conversa, uma das consequências originárias do que estamos passando hoje. Isso que você coloca do Maicon é sintomático e mostra como o Grêmio não conseguiu sair daquele período de conquistas e se renovar para continuar ganhando. Olha quanto tempo ele não jogava 2 partidas seguidas e ainda assim era considerado uma das referências técnicas do time, sem jogar. Isso mostra que quem o substituía, e era a maior parte do tempo, não vinha conseguindo dar conta do recado. E também muito bom que tu lembra o condomínio de credores. Sensacional ideia daquele período que teve o senhor, que teve o presidente Odoni, que teve o Túlio Macedo, como mentores aí de todo esse processo. Muito, muito legal, muito boa essa lembrança. E aquilo naquele momento foi um fôlego e uma grande saúde financeira para o Grêmio. Mas, Ayrton, eu quero te colocar o seguinte.
com toda a sinceridade do mundo, você acredita que o Grêmio pode se livrar do rebaixamento? Acha que é irreversível? E te pergunto também, há um ano atrás, se a gente conversasse, seria concebível imaginar que em 2022 o Grêmio poderia estar, pode ser, né, que aconteça, ainda pode se escapar, na Série B? Sim, acredito e muito que nós podemos reverter, que nós vamos reverter. A gente vai analisar as providências que estão sendo tomadas, né? Primeiro, porque o Grêmio não preenche um pré-requisito sagrado em relação àqueles clubes que são rebaixados, que é o desajuste financeiro, né? Os jogadores não recebendo, jogadores tendo que. Nós tivemos o exemplo no esporte, jogadores tendo que pagar um chuveiro elétrico, no time do Cruzeiro, jogadores tendo que pagar a refeição do próprio clube, treinadores, como o caso do Filipão na passagem pelo Cruzeiro, tendo que emprestar dinheiro para que os jogadores pudessem fazer a refeição. Então, esse requisito nós não temos. Nós estamos precisando fazer o ajuste do vestiário, que é uma matéria que eu vou abordar mais a pouco. Então, mas quero dividir com toda a nossa região, na cidade de Taquara e toda a nossa região, meu otimismo de que nós vamos sair dessa, sim, com certeza. É importante isso que você coloca, porque existe uma cartilha que um clube segue à risca para ser rebaixado. E o Grêmio não cumpre talvez a mais importante, que é a das contas. Tudo em dia, tudo pago certinho, valores altos, responsabilidade na administração. Tomara que o Grêmio consiga sair dessa. E para sair dessa, contratou um novo treinador, Wagner Mancini, substituiu o Filipão, chegou um novo vice de futebol, Denis Abraão. O que tu achou dessas modificações? Qual a tua opinião sobre elas? Essa tua pergunta, então, encaminha o meu início da resposta anterior, exatamente a perspectiva que nós temos. Hoje foi anunciada a chegada do Denis Abraão e a chegada do Mancini. Eu quero, para os mais jovens especialmente, que estão começando a sua história no Grêmio, né, primeiro apresentar o Denis Abraão. Denis Abraão foi um dirigente muito ativo naquele time da década de 90, começaram os títulos em 93 e pararam em 98. Ali o Grêmio ganhou 2 Copas do Brasil, um Campeonato Brasileiro, uma Recopa, uma Libertadores da América, um ciclo extremamente excepcional. E o Denis Abraão era nosso vice, não era o vice de futebol, mas era de administração, mas participava diretamente nas questões do vestiário. E ele retornou depois, em 2001, exatamente como executivo de futebol na gestão José Alberto Guerreiro, né? Aí já sob a égide da ESL, ele retornou e também teve uma passagem pelo futebol. Então, é muito experiente. Traz como diretor também um outro conselheiro muito experiente, né, que estava na categoria de base deste período, que produziu jogadores como Arilson, como Emerson, como Carlos Miguel, que participaram desse ciclo vitorioso que a gente fez tanto, né? Então quero deixar minha saudação aos dois dirigentes que chegam, a certeza do trabalho, da excelência do trabalho que eles vão fazer, porque conhecem muito de futebol. Já o Mancini também é um técnico. Eu casualmente hoje tive um encontro com o Danley e conversamos demoradamente, e eu perguntei para o Danley, nosso goleiro, né, nossa lenda, sobre o Mancini, porque o Mancini, talvez muitos não lembrem, era jogador do Grêmio naqueles períodos de vitórias lá. Ele não chegou a ser titular porque tinha Arilson, tinha Carlos Miguel, o time era um scratch, né? Mas ele jogava muito e contribuía muito. Ele era um número 10 muito técnico, um jogador que chegava na frente. Então o Danley me deu as melhores referências dele como pessoa, né, como cidadão, mas também como tirocínio esportivo, como inteligência, né, como pessoa de bom trato, pessoa de fina educação. Então eu acredito muito que nessa combinação de Denis Abraão, de Serginho Vasquez, que chega como diretor, e o Mancini, que já trabalhou com o Denis Abraão naquela década de 90 como jogador,
possa ser uma combinação que devolva a estabilidade ao vestiário do Grêmio, matéria que eu também quero abordar daqui um pouquinho. Importante lembrança do Serginho Vasquez. Troquei umas ideias com ele na última quinta-feira, horas antes dele assumir como diretor de futebol do Grêmio, e a gente não, eu acho que, não sei se ele já sabia, né? Mas a gente trocou algumas ideias sobre o momento do time e o que poderia ser feito. Aí, uma meia hora depois que a gente conversou, eu vejo a notícia que ele estava assumindo junto com o Denis. Muito legal isso. E vai ter sucesso no Grêmio, sem dúvida nenhuma. É esperar passar agora essa tormenta, é sair dela, e aí o Denis, o Serginho, esperamos também que o Mancini no comando ano que vem consigam fazer um Grêmio aí vitorioso. Mas falaremos mais disso, eu quero abordar isso nos destaques da semana, logo adiante. Porque agora eu quero saber do senhor. A situação é difícil. E para sair dessa situação difícil que o time se encontra dentro de campo, olhando a característica de jogadores que o Grêmio tem atualmente, o que tu prefere? Um time que se imponha com bola pelo chão, trocando passes, com triangulações, utilizando um pouco, talvez, de alguma memória tática que esses jogadores ainda tenham de períodos anteriores, ou uma equipe mais ao estilo que o Filipão tentou fazer, de imposição, marcação forte e chegada vertical, rápido na frente, que até não vinha surtindo tanto efeito, mas era a característica que o treinador tentou colocar. O que tu acha que pode ser mais viável em um momento tão delicado como esse? Quando tu chegas e encontra uma equipe com uma difícil situação como está o Grêmio, a ideia é que traga a memória mais recente e positiva. Então eu sou contra essa questão de criar três zagueiros, eu sou contra a questão de três volantes, que me parece a forma mais anacrônica de jogar, né? O Grêmio tem uma memória de 4-2-3-1 que por 5 anos executou. Me parece que a questão é retornar às suas origens e só que adaptar jogadores com a característica a esse esquema. Tu não pode pedir para um jogador fazer uma determinada função que ele não sabe fazer. Então eu já fiquei muito feliz que o Thiago, nessa volta agora quarta-feira, ainda que o Grêmio tenha perdido, já se viu o Grêmio buscando a posse de bola, o Grêmio trocando uma bola, o Grêmio produzindo chances de gol, não as fez, mas produziu as chances de gol, chegou à frente, criou situações, ainda não rotinizado, mas já chegando à frente. Então me parece que o que o Mancini com certeza vai devolver ao Grêmio é exatamente a sua capacidade de jogo, a sua capacidade de articulação, a sua capacidade de produzir chances de gol, e aí essas chances começarão a surgir naturalmente. Então, sou pelo 4-2-3-1, sou por uma equipe mais técnica, até me parece que o Grêmio tem jogadores para essa questão. O grande X da questão, e o Mancini, como eu te apresentei, era um meia técnico, era um construtor de jogadas, que é exatamente o que o Grêmio precisa. Há um buraco no hiato do Grêmio entre a defesa, vem os seus volantes e aí a distância do seu ataque. Esse articulador, esse aproximador, que era o Mancini quando era jogador, é que ele vai ter a missão de descobrir dentro do Grêmio, rotinizar e fazer o Grêmio voltar a jogar de uma forma articulada. Deixa eu projetar contigo agora 2 cenários de futuro. Aí no ano que vem a gente volta a conversar e ver o que de concreto existe. Um cenário positivo é o Grêmio escapando desse rebaixamento, ingressando em uma Sul-Americana, que é possível, né? Tendo em vista que vai até o 15º esse ano. O que diante disso o Grêmio precisa fazer no ano que vem? Tu já falou um pouquinho da questão dos jovens, para voltar a ser competitivo, para retomar um caminho vitorioso, e também, caso ocorra o pior,
Que impacto isso vai causar para o clube, para o torcedor, para todos que estão em volta e como sair dele? Primeiro eu quero dividir meu otimismo com toda a região, reiterar meu otimismo, né? Que eu acho que o Grêmio tomou as providências e vai sair dessa. Acho que o Grêmio deverá sair dessa e aí sim, em janeiro, enfrentar alguns problemas que é exatamente modernizar o seu departamento de futebol, né? Trazer jogadores com idade de mais competição, né? Ver quais jogadores encerraram seu ciclo, quais jogadores que já deram muito serviço ao Grêmio, mas agora já não o conseguem dar, né? Esta leitura é muito importante que ela seja feita por um vice-presidente de futebol que entenda de futebol. Eu tenho batido muito na tecla, que naqueles que me ouvem nas minhas manifestações, na rádio e na TV, que o Grêmio precisa de um dirigente que entenda de futebol, o que é diferente de ser uma pessoa boa, de ser um grande empresário, de ser uma pessoa honesta, de ser uma pessoa proba. Tudo isso é importante, mas em questão de vestiário, tu precisas entender de futebol, né? Acho que o Grêmio acerta, como eu disse, com esses dois dirigentes que chegam, e esta leitura será a mais importante, porque agora não pode contratar jogadores, porque está encerrado o ciclo, e tu não vai começar a afastar jogadores, porque tu poderás precisar dele. Mas em janeiro, quando abrirem-se as contratações, será muito importante que alguém que entenda de futebol participe diretamente deste ciclo, né, para que tome as providências corretas. E quero te dizer que é impensável para mim o Grêmio estar na Série B o ano que vem, porque ao contrário da história que eu te contei, quando a cota do clube dos 13 caía pela metade, agora é muito pior. A cota praticamente esfacela-se. E os contratos mudou bem naquele ano que eu te citei, quando eu entrei na direção, em 2000, 2001, era quando vinha o advento da Lei Pelé. Hoje, tu, para manter jogadores e garantir seus direitos federativos, tu faz contratos de 3 anos, às vezes de 4 anos. Então é impensável tu estás disputando a Série B com receitas de Série B, mas tendo que honrar contratos que tu fez com o Douglas Costa de 3 anos, que tu fez com o Churinho de mais 2 anos, que tu fez com o Vila Santos de 4 anos, com salários que precisam de uma rentabilidade da Série A. Então, eu volto a te dizer, ainda para mim, que conheço a anatomia do Grêmio, não tenho a mínima dúvida que é impensável o quadro de Série B no próximo ano. A gente salienta muito que o Romildo trouxe pacificação para o Grêmio, uniu grupos políticos opostos. Mas até que certo ponto isso de fato ocorreu, ou são os resultados de campo que acabam que todas as divergências fiquem, digamos, ocultas, sem serem externadas. E agora que os resultados voltaram a não aparecer, retoma-se algumas dificuldades. Eu respeito muito o trabalho político de excelência que fez o Romildo. O Romildo realmente, o Grêmio hoje tem quase 20 grupos políticos e ele conseguiu pacificar os grupos, né? Mas a grande verdade é que até por imposição agora do estatuto, o Romildo não pode buscar a reeleição, mesmo que saia da série, continue na Série A, ele não pode buscar a rescisão. A reeleição, temos eleição em setembro, outubro do ano que vem, e aí é natural que por o presidente que não poder ser reeleito, que surjam candidatos naturais dentro da própria situação e candidatos de oposição dentro da própria situação, né, porque estavam lá e o Grêmio vinha fazendo nos últimos anos uma boa campanha, são candidatos naturais. E a oposição, caso o Grêmio não consiga sair desse atoleiro em que está envolvido, né, os nomes da oposição sempre são olhados com mais carinho. Então, acho que o quadro político é esse. Estava pacificado, mas uma eleição também não significa litígio. Uma eleição significa vários gremistas achando que tem a forma melhor para reconduzir o Grêmio ao bom caminho. Encarou com naturalidade a questão do Maicon não ter ficado até o final do ano
cumprindo um contrato que era um dever seu, que era uma obrigação, que todo mundo estranhou muito. Claro que depois teve a entrevista do Michael, teve emoção, se entendeu um pouco o lado dele, mas tu não acha que isso, para o grupo de jogadores, pegou mal? No sentido de que, poxa, era o capitão, era o líder daquela empreitada, que num jogo, daqueles tantos jogos que o Grêmio pôde sair da zona, que foi até o primeiro contra o Corinthians, o Grêmio não ganhou, o Maicon se destemperou, e aí logo depois pede para sair, e ao mesmo tempo, tu não entende que alguns jogadores deveriam ter a sensibilidade de pensar no torcedor, em cuidar a imagem que passa para o torcedor. Vou citar um exemplo. Douglas Costa, gremista, tudo, se esforçou para estar aqui, claro que por um salário ainda assim bom. Ficou tão na cara que contra o Santos foi muito estranho aquele cartão que ele tomou. Torcedor, muitos dizem que foi proposital. E aí, no momento mais dramático, o time Fortaleza, um jogo importante, o Douglas andando de jet ski e divulga isso nas redes. Não é um símbolo assim de descompromisso com a situação e um reflexo de como o Grêmio está? Cassiano, a tua pergunta ela é muito inteligente e pega exatamente, trata do âmago da questão que a gente tem falado tanto, que é o vestiário do Grêmio. Primeiro, em relação ao Maicon, o Maicon, como eu disse, foi um extraordinário jogador, um extraordinário capitão e não conseguia mais dar a sua resposta. E me parece que tecnicamente o Grêmio não perdeu, porque, insisto, ele não conseguia jogar mais nem 45 minutos de uma partida em ritmo de competição. A questão da avaliação de ele continuar no vestiário ou não, essa é de quem está lá perto. O vestiário tem regras próprias. Eu cunhei uma expressão que o jogador hoje ele deixou de ser um CPF, ele passou a ser um CNPJ. Tu veja que um jogador hoje ele tem um assessor de imprensa, ele tem um advogado, ele tem um procurador, ele tem um que faz as unhas, um que faz um cabeleireiro, é uma personalidade jurídica, são vários entes em volta dele. E quando essa assessoria não é bem feita, é feita por pessoas incapazes, eles arranham a imagem do próprio jogador neste exemplo que tu estás nos trazendo aí. Um jogador neste momento que o Grêmio está sofrendo, está em zona de rebaixamento, não é hora de publicidade, não é hora de aparecer, seja em restaurante, seja em viagem, seja de que forma for, embora isto seja legítimo, isto seja legal, mas não é ético. Jogadores, eles são diferenciados, eles são seres diferentes, até por isso que ganham em média 20 a 30 vezes mais do que nós ganhamos, né? Eles têm todo aquele apelo popular. Nós temos às vezes jovens de 19, 20 anos ganhando 200, 300 mil reais, o que não ganha um presidente da República no ano inteiro. Então eles são seres especiais que deveriam estar bem assessorados para não cometer esses erros. Mas isso tem que ser uma leitura que deve ser feita por quem está dentro do vestiário, por quem conhece a condução disso, e o que eu espero é que o Grêmio vá agora detectar, porque esses são os casos que tornam público, mas existem outros que podem estar rachando o vestiário, que podem estar dividindo o vestiário, né? E esta sensibilidade de quem conhece isso é que pode nos devolver, quem sabe, essa capacidade de reação que tanto nós queremos. E de panorama geral do futebol brasileiro, como que tu tem visto as grandes potências que estão prevalecendo? Tu acha que a qualidade está boa, que poderia ser melhor, que Palmeiras e Flamengo e o Atlético estão muito acima dos demais? E aí vai uma curiosidade, Flamengo e Palmeiras a gente já vem dizendo que são as equipes aí que vão predominar pela questão financeira, são as equipes que estão aí dividindo os títulos nos últimos anos. O Grêmio é na terceira força, pela gestão, pelo trabalho, pela qualidade que colocava em campo,
mas o Grêmio inacreditavelmente ficou para trás. Surgiu o Atlético Mineiro com muitos investidores, com dinheiro, com grandes jogadores. Que consequências isso pode ter? Como que tu imagina o cenário do futebol brasileiro nos próximos anos? Bem, eu como dirigente sempre temi a espanholização, né? Que é exatamente tu centralizar em duas ou três equipes apenas todo o poderio econômico e em cima disso apenas eles construírem equipes, né? O Grêmio tentou diferir disso. Veja que no balanço que foi publicado, apenas três equipes brasileiras apresentaram um balanço extremamente positivo e o Grêmio era uma delas. Só que as outras duas conseguiram transformar essa positividade financeira em equipes. E o Grêmio, ao contrário disso, fez contratações equivocadas. Nós temos as últimas 10 contratações antes desse ano que foram feitas, só um jogador ficou na equipe titular, que é o Diego Souza. Os demais todos não aprovaram, muitos já saíram do plantel. Se tu pegares uma lista maior, um espectro maior de 3, 4 anos, nós temos quase 30 jogadores contratados e o número de aproveitamento deles foi muito baixo. Então também, se nós tivemos uma competência financeira muito grande, não tivemos a mesma competência na escolha dos jogadores, o que me parece não ser o caso de Flamengo, Palmeiras e Atlético, que fizeram contratações extremamente importantes, né? Contratações com peças de reposição que os tornaram três equipes diferentes. A vantagem que o Flamengo tem é que o Flamengo conseguiu criar um conjunto e o Palmeiras ainda é um punhado de bons jogadores com peça de reposição, mas sem nenhuma noção de equipe. O Atlético, por outro lado, juntou também um bom trabalho do seu técnico Cuca, com jogadores bons e time com peças de reposição. Então me parece serem essas as três forças. Espero que o Grêmio saia dessa, que o ano que vem otimize as suas contratações, porque ainda teremos um balanço extremamente positivo no ano de 2021, que o Grêmio possa então se reerguer para 2022 na Série A e mantendo essa competitividade, né? Essa diversidade de receitas aí, elas são compensadas com vendas de jogadores. Quando tu chegar, tu não precisas necessariamente ganhar as competições, mas tu chegando ao fim delas, tu ganhas cotas de TV, teus jogadores, ao invés de valer um, valem 10, né, exatamente porque eles estão na mídia, porque eles estão disputando semifinal de Libertadores, semifinal de Copa do Brasil, final de Brasileiro. Essas questões aí é que valorizam o passe dos jogadores. Então, eu espero que o ano que vem, nós, aproveitando ainda desse último ano de poderio financeiro que temos, nós consigamos otimizar, nós conseguimos agilizar contratações mais oportunas, né? Dentro desse novo departamento de futebol e o Grêmio continue sendo a equipe competitiva que foi nesses últimos anos. Muito bem, Ayrton, quero muito agradecer a tua participação aqui no programa de Carrinho, ter se comunicado com a gente, com o torcedor gremista, em um momento tão delicado do tricolor, de sua história recente. Não tem sido fácil encontrar, nesses últimos tempos, gremistas que queiram se manifestar, que queiram conversar com o torcedor, que queiram expor as situações difíceis, complicadas, e você é um cara que prontamente atendeu o nosso convite e veio aqui bater esse papo, e o pessoal aqui da região te admira, o torcedor do Grêmio te curte bastante também aí pelas redes sociais. Certo, Ayrton? Grande abraço para você e mais adiante a gente conversa, se Deus quiser, em um momento melhor do tricolor. Bem, Cassiano, eu quero, já que encaminhamos o fim da nossa entrevista aqui, eu quero agradecer a oportunidade de ter falado aí com a legião de ouvintes que tu tem. A gente acompanha há muito tempo o teu trabalho, sabe da importância e da seriedade deles. E como eu abri lá dizendo que tenho amigos pela região, conheço muitas pessoas por aí, fico feliz em poder estar falando nessa linguagem direta com os gremistas da região e também os torcedores, aqueles que gostam de futebol, né? Te agradeço a oportunidade, a gente segue à disposição, vamos reavaliar tudo isso, vamos falar mais adiante, vamos reavaliar tudo isso que aconteceu agora e torcer que o Grêmio volte
para o seu caminho. A oportunidade que tu me desse, ela é muito importante de comunicar, fazer essa linha com o diretor, com o torcedor, e minha mensagem final é exatamente essa: acredite, um gremista da Gema, um gremista de coração, um gremista de Skol, jamais desistirá antes do tempo. Eu lembro que em 1983, e muitos dos que me ouvem não eram nascidos, quando o Hamburgo empatou aos 40 minutos do segundo tempo, né, os gremistas não desistiram e na prorrogação o Renato fez o gol do título mundial. Eu lembro aqueles que já poderiam ter nascido em 1996, o Grêmio perdeu na final do Brasileiro para a Portuguesa em 2-0 em São Paulo, começou o jogo da volta no Olímpico, fez 1-0 e se imaginava que o segundo gol saía ao natural, e esse gol demorou para sair, e aos 40 minutos, para ser mais preciso, 38 do segundo tempo, o Ailton, de pé trocado, fez o gol que acabou sendo o título do bicampeonato nacional. Por último, com um último incentivo, lembra que estávamos no Maracanã em 1997, enfrentando um Maracanã com 130 mil pessoas, o Flamengo super badalado com o Romário de centroavante, o grande, o mágico Romário, e o Grêmio perdia por 2-1 até os 30 minutos do segundo tempo, quando o Roger vai à linha de fundo, cruza e Carlos Miguel faz o gol de empate que, pelo saldo qualificado, nos deu ali o tricampeonato da Copa do Brasil. Então, quem é gremista sempre acredita, quem é gremista sabe que enquanto houver rodada, enquanto houver ponto em disputa, nós temos com certeza chance e vamos acreditar que vamos sair dessa. Obrigado, Cassiano. Um abraço a todo o teu pessoal aí. Espero voltar a falar com essa legião de ouvintes que tu tens. Valeu, abração grande, Ayrton Ruschel, muito obrigado pelo prestígio, por estar com a gente aqui no programa de Carrinho. Ótimas lembranças de momentos importantes que o Grêmio viveu na sua história, para o torcedor aí ter motivos de acreditar na recuperação do time no Campeonato Brasileiro. Ayrton Ruschel foi o convidado do programa de hoje, dessa semana, aqui do De Carrinho.